sabe, né? Realmente é nossa, é do grupo todo e da casa inteira. E é uma coisa que era preciso ficar claro, assim, que a gente diz assim, que é uma militância, né? Colocar, eu sinto assim, o espiritismo também na universidade e no grupo e na vida, uma militância no sentido de ser algo que a gente tem que ter estratégias. Então, uma das estratégias é pensar essa questão de buscar cunhar uma reconceitualização do sujeito, né? O ser humano como ser espiritual, e também a ideia de que a experiência espiritual ela é uma experiência de aprendizagem, de transformação e de formação. Então, por exemplo, a Eliane Oliveira, a doutora Eliane Oliveira, ela foi mostrar como se dá a experiência espiritual nos processos de adoecimento e cura, lá na medicina. Então, ela foi ver como é que isso acontecia quando as mães estavam perdendo os filhos, como é que elas recorriam a isso, chamada espiritualidade, e como isso era informado pelo pensamento espírita, como é que acontecia essa pergunta pelo sentido daquela doença, né? Então, a ideia também na educação de buscar a experiência espiritual como experiência de transformação, ela é um lugar estratégico que pode aparecer como uma espécie de novo olhar para a politização da vida espírita, eu não diria nem só do pensamento, né? Mas respondendo à pergunta que ele fez sobre arte, tem duas coisas. Na verdade, eu seria muito mais humilde em arte com relação pensando o que já fiz, o que já vivi em arte e o que o centro faz hoje. Porque o centro não é a resultante do que eu penso, né? É um conjunto de pessoas. E outro dia, orientando um trabalho sobre rádios comunitárias, uma grande favela do Dendê, eu pensava no trabalho e me lembrava, na verdade, a gente não está produzindo produtos estéticos, está produzindo subjetividades, né? Produzindo sujeitos, né? Produzindo o ser. O Leon Denis, quando ele falava-se de espiritismo, ele disse: não digo que creio, digo que sou, ou digo que sei. E eu diria, não digo que eu sei ou creio no espiritismo, digo que sou. Né? Quer dizer, é uma coisa que é vida. Então há uma separação, trabalhando com grupos como pescadores, na minha tese de doutorado, eu estudo pensamento criador. Mas em determinado momento, eu coloco no estudo de como a pessoa cria ou se reconstitui os processos fora, externos, e os processos internos, o que acontecia com a psique. Então, eu peguei aquela cruz do pensamento junguiano e trouxe para o pensamento criador, ou seja, quando a gente cria, a gente lida com processos de percepção, de intuição, de sentimento, de intelecto e de pensamento verbal. Essas coisas, elas se agudizam. Então, você pode entender uma coisa mais com o sentimento, depois é que o pensamento verbal ataca. Então, quando estudávamos isso, a gente coloca a ideia do que eu chamo de sujeito ampliado, que é o sujeito que traz um inconsciente síntese de múltiplas reencarnações. Então, eu percebi, por trabalhar com indígenas, pescadores e jovens filhos de mulheres presas nos presídios, percebia que na verdade, que havia uma separação nos grupos chamados de comunidades tradicionais, como os pescadores, como os indígenas e como algumas populações, havia uma menor separação entre a arte e a vida. Aquilo que um dia vai chamar de mercado, bens simbólicos, as pessoas chamam de arte. Não é. É a visão do Bourdieu, de mercado e bens simbólicos, que é um aspecto da arte. Mas a arte pode ser uma dimensão do sujeito, a artisticidade, que foi isso que os parâmetros curriculares mostraram. Você não estuda arte porque você vai ser artista. Por isso que hoje ela está para todo mundo, né? Assim também você não estuda matemática porque vai ser matemática, mas porque são dimensões do sujeito que aprende, né? Então, há uma tentativa. Como as pessoas precisavam ser sujeitos, primeiro ser gente, não só consumidores da música vil, daquilo que se dizia sobre elas precisavam ser primeiro gente, como a gente diria numa linguagem mais simples, né? Então, até para elas poderem olhar o outro, o criador da música, como de igual para igual.
Então, eu acho que a gente está, digamos que, a gente não pode dizer, vamos primeiro fazer sujeitos para depois fazer produtos de música. É claro que a gente lida com arte como essa mediação, como se disse, mas é num nível muito mais, devido ao pensamento formador, que é mais esse diálogo com o ser espiritual que somos. A gente pode ter produtos estéticos, mas a gente está pensando mais na recriação dos sujeitos. Né? Essa arte como uma forma de recriar o sujeito. Não é uma visão chamada instrumentalizadora da arte, arte como um meio para passar um sentido já pronto. Não. É uma visão de que a arte pode ser uma experiência que mistura aspectos, estratos do ser, que costumam estar apartados. Na aula eu só aprendo, na religião é que eu rezo, em tal lugar é que eu sinto, no namoro é que eu sinto, em tal lugar é que, né? É a tentativa de juntar esses estratos nessas mediações. Então, eu diria que há uma intencionalidade na tentativa de produção do sujeito, produção de subjetividade, não a química, não serializada, mas uma subjetividade em que o sujeito se olha como ser espiritual, para dialogar com os outros aspectos da vida. Então, por isso a gente tenta, a gente não consegue, mas seria bom que a gente não separasse a arte da vida. Como os jovens não são muito assim de singular, eles tocam bem, mas não gostam de aparecer. Se eu pedisse para eles tocarem aqueles, isso que talvez tocassem mal. Eu acho que nesse sentido a gente conseguiu alguma coisa. Mesmo que eles estejam pensando em se fazer lá fora, pegar isso para dinheiro, mas há ali uma espécie de vida com arte. Pelo menos num nível muito tênue, nesse sentido, de não haver uma forte emulação no apresentar-se e uma valorização excessiva do produto, como em outras experiências artísticas, né? Então, a outra coisa que eu tinha dito era essa questão da experiência espiritual como uma experiência formadora. E eu diria assim, só com relação a essa discussão que vocês estavam falando, que mesmo na hermenêutica de profundidade, que é o maior estudo dos textos pelo texto mesmo, há um estudo do ambiente sociocultural, sabe? Senhor. Então eu acho que um texto, por exemplo, do Emmanuel não pode vir fora do contexto da obra dele e do próprio ambiente sociocultural de produção com o qual ele dialoga como autor espiritual, né? Como sugestão, né? De trabalho. Há um enquadramento diferente, senão você pega uma fala, né? Embora seja muito boa, essa crítica da despolitização do espiritismo, viu? Eu acho que toda crítica tem que ser a juventude para falar, né? Tá dizendo que tinha que se autorizar, né? Isso vale para todo mundo, não é só para o jovem solar, não. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer. E então, que o centro não é a resultante de um trabalho coletivo. Eu não detenho as direções, embora eu presida o centro, não detenho as direções do processo. Sou uma pessoa que compõe um grupo, o grupo pode votar contra fazer uma coisa, na mesma hora eu me calo. Então, é um conjunto de coisas, né? Embora haja uma possibilidade de que em alguns momentos a gente dê diretrizes. Essa não separação do trabalho de ponta do trabalho de direção, é uma diretriz. Né? A possibilidade, e outra coisa que não falei, que no meu tempo, é da mediunidade. A gente poderia, no sentido de tirar, eles tinham, eu dizer muitas coisas bonitas, mas a gente se atropelou com o tempo. A gente tinha combinado como é que a gente ia trazer para as pessoas hoje essa ideia de que eu, pessoalmente, e o grupo todo, a gente aprende. Eu me lembro muito do livro de Passanufo, que eu li da biografia dele, que ele falava com muita paixão da mediunidade, sabe? Aquele arrebatamento naturalizava, isso a gente pode naturalizar. Eu acho que isso a gente tenta fazer, não é, Eduardo? Né? No sentido, eu acho que isso é uma chamada para todos nós. A gente teme muito falar, a espiritualidade se pronunciou também. Eu digo, trabalhar com juventude se envolve essa questão, a mais do que produção da subjetividade, a tentativa de produção da vida.